Hello everybody, how are you doing? Sejam muito bem-vindos ao podcast Desbloqueando o Inglês. Aqui nós discutimos estratégias da sua jornada até a fluência no inglês, é claro, para que você possa se comunicar em inglês no mundo real com qualquer pessoa, em qualquer situação. Eu sou o teacher Paulo Barros e o tema de hoje do nosso podcast é o seguinte: como perder o medo de falar inglês de uma vez por todas. Se você já escutou algum episódio da série aqui, Desbloqueando o Inglês, você sabe que eu não só te ensino como fazer aquilo que a gente está propondo aqui, mas eu também te ensino na prática o que fazer. Então, prepare-se porque você ainda vai praticar muito inglês aqui comigo neste exato episódio. Segura aí que lá no final a gente tem uma aula super legal. Bom, agora eu quero te perguntar uma coisa. Você tem medo que você nunca vai conseguir falar inglês de uma maneira correta, digamos assim, ou falar bem? Você tem medo de falar na frente de outras pessoas? Você sente vergonha de falar quando você vê outras pessoas conversando em inglês à sua volta? Bom, eu não sei se isso acontece com você, mas isso acontece com a maioria das pessoas que me procuram, porque elas dizem que, Paulo, eu tenho vergonha de falar inglês na frente dos outros. Eu tenho medo de falar e me sentir ridículo ou me sentir inferior às pessoas que estão lá já falando inglês. Bom, não se preocupe, porque você não está sozinho. Isso é algo muito comum e eu passei por isso também. E agora eu quero te contar um pouco sobre como eu resolvi esse problema de ter medo e sentir vergonha na hora de falar inglês na frente de outras pessoas. Bom, assim como todo mundo que está começando, eu também tinha medo e vergonha de falar na frente das outras pessoas, e isso muitas vezes me impediu de evoluir, porque eu estudava coisas super legais que eu queria falar com as outras pessoas, mas quando chegava no meio de um grupo de pessoas que estavam falando inglês, eu ficava lá pensando, nossa, acho melhor eu não falar nada, ou olha só como todo mundo aqui fala inglês super bem, eu vou abrir minha boca aqui para falar alguma coisa e ninguém vai entender nada, e se eles não derem importância pro que eu tô falando, e se eu pagar o maior mico, como é que vai ficar, como é que eu vou me sentir? Então é melhor eu não falar nada. E esse processo de pensamento, ele é muito comum em qualquer atividade que a gente esteja começando, que não tenha segurança ainda para exercer aquela atividade com mais, entre aspas, fluência, digamos assim. Não é só no inglês. Nós sempre julgamos o nosso nível pelo que as outras pessoas estão fazendo. Mas nós esquecemos que as pessoas que fazem algo, entre aspas, melhor do que a gente faz agora, um dia também estiveram no nosso lugar. Elas também saíram do zero. Por mais óbvio que isso pareça, nós esquecemos desse detalhe quando a gente está em um ambiente cercado por pessoas com um nível maior que o nosso em determinada habilidade, nesse caso aqui no inglês. Só que quando você enfrenta esse medo na sua mente, você olha para ele cara a cara e começa a colocar ele contra pensamentos racionais, você vê que ele não faz o menor sentido. E você também percebe que a única forma de aprender qualquer coisa de verdade é praticando e errando. Isso aconteceu comigo no inglês, também aconteceu comigo quando eu comecei a fazer jiu-jitsu, também aconteceu comigo quando eu comecei a aprender a dançar. Pasmem. Yes, I know how to dance. Estou aprendendo. E agora está acontecendo nas aulas que eu comecei a fazer de yoga. Eu vejo lá as pessoas se esticando as pernas de uma maneira que eu nem sonho em conseguir fazer ainda. Mas eu não desanimo, porque eu sei que eles também um dia foram como eu. E treinando, eles chegaram onde eles estão hoje. O passo mais importante que eu dei para superar o medo e a vergonha de falar inglês na frente de outras pessoas foi não me sentir obrigado a ser melhor do que eu poderia ser naquele momento. Isso é muito importante. Então, você não tem obrigação de chegar num evento, num grupo de conversação, no meio de pessoas e sair falando como um nativo
ou como alguém que já pratica há anos. Você ainda não está lá, não é sua obrigação fazer isso. Você está ali para aprender e praticar o pouco que você sabe ou que você aprendeu até agora. E é exatamente isso que você precisa fazer. Você vai praticar o pouco que você sabe ouvir e você vai praticar o pouco que você sabe falar. Você vai ganhar experiência dessa maneira, mas vai praticar o pouco que sabe, sem nenhuma obrigação de ser o que você ainda não é, de fazer aquilo que você ainda não sabe fazer. E veja bem quando eu uso a palavra ainda, porque você vai chegar lá, você ainda não sabe. E foi exatamente isso que eu acabei fazendo. Foi com esse pensamento que eu aliviei a minha mente desse julgamento falso de que alguém era melhor do que eu. Eu passei a ver as pessoas como mais ou menos como se fosse numa viagem para a praia. Os que estão lá na minha frente, que já chegaram na praia, eles simplesmente saíram uma semana antes, digamos assim. E eu ainda estou ali na estrada com outras pessoas que estão no mesmo nível que eu. Mas nós todos chegaremos até a praia. Independente de quem saiu antes e quem saiu depois, todo mundo vai chegar lá. Quem saiu antes, ou seja, quem começou a estudar inglês antes, chegou na fluência, ou chegou no nível avançado, ou chegou no nível intermediário antes. Mas isso não quer dizer que ele é melhor do que eu. Ele apenas começou antes. E eu comecei agora, então daqui a um tempo eu também vou chegar lá. É exatamente assim que funciona. Só que a diferença aí de uma viagem para o inglês é o seguinte: quando você está fazendo uma viagem, você não tem uma televisãozinha ali que fica te mostrando as pessoas lá curtindo a praia, não sei o que, enquanto você está dirigindo no trânsito, suando, parando, arrancando, parando, arrancando. Isso não acontece, então você não fica com essa comparação. Você está vendo só quem está à sua volta e essas pessoas também estão no mesmo trânsito que você, então você não se sente tão mal. Agora, no caso do inglês, você chega num lugar e imediatamente você esquece que essas pessoas que estão ali hoje estiveram já no seu lugar. Você não enxerga a trajetória que elas fizeram. Você enxerga apenas o resultado que elas têm agora, como se fosse aquilo que do nada elas acordaram e já saíram falando daquele jeito. E não foi assim que aconteceu. Então, quando você começa a enxergar dessa maneira, você destrói esse pensamento de que você é inferior, que você tem que sentir vergonha, porque a pessoa que está ali falando inglês hoje bem, ela também foi exatamente como você. Ela não sabia nada. E hoje ela sabe, porque ela saiu na frente, ela já está há um tempo aprendendo. Agora, eu quero te dar algumas dicas práticas de como você vai destruir esse medo e essa vergonha de falar inglês na frente de outras pessoas. Então, a primeira dica para você perder o medo e a vergonha na hora de falar inglês é usar o roleplay. Em português, isso significa encenação, ou seja, você vai encenar diálogos que você poderia ter com outras pessoas que você encontra aí numa situação comum do dia a dia. Você precisa fazer isso sempre em voz alta. Na prática, você vai pegar um diálogo e repetir ele até que você não precise mais daquele script do diálogo para falar as duas partes do diálogo, tanto a pessoa que pergunta como a pessoa que responde. Isso vai te dar muita segurança na hora de falar com qualquer pessoa, em qualquer lugar de verdade. Por quê? Você estará treinado e vai saber fazer parte das duas ocasiões da conversa, ou seja, tanto com a pessoa que pergunta como a pessoa que responde. Agora, dica número 2, use small goals. O que são small goals? Small goals são metas pequenas. Não se obrigue a falar muito, como eu já falei antes lá. Se você tem muita vergonha ou medo, coloque o objetivo de falar uma única frase ou duas frases a primeira vez que você for em um encontro onde tenham pessoas que falam inglês. Com uma meta mais fácil de cumprir, uma pequena meta de 2, 3 frases, você vai ficar menos nervoso, menos nervosa e também vai sentir o gostinho da conquista por ter atingido a sua meta. E aos poucos você vai aumentando esse desafio. Falar 4, 5, 6 frases. Dica número 3. Aprenda frases comuns do dia a dia.
foco na linguagem de alta frequência, que é a linguagem mais comum da conversação. Assim, a probabilidade de você ter o que falar em uma conversa é muito maior. E quando você tem uma munição, entre aspas, para usar na conversação, você acaba ficando menos tenso ou tensa e acaba perdendo o medo com mais facilidade. Dica número 4, escreva um pequeno texto sobre você mesmo em português, falando o que você faz, onde você mora, o que você gosta de fazer como hobby no final de semana, falando um pouco da sua família e etc, descrevendo a sua casa, talvez o seu carro, as coisas que você tem. Depois passe esse pequeno texto para o inglês. Coloca ele lá no Google Tradutor, se você não souber passar ele para o inglês, mas tenta fazer algo que você realmente entende o que está sendo dito em inglês, para o seu nível. Se você estiver recém começando, faça um texto bem simples. Se você já tem algum conhecimento de inglês, já faça um texto com um pouco mais de detalhes. Coloca no Google Tradutor para você adquirir o áudio. Quando você coloca o texto em inglês, vai ter lá um botãozinho de alto-falante, você clica. E aí você vai escutar esse áudio e vai recitar esse áudio muitas e muitas vezes, até que você consiga falar com naturalidade aquele pequeno texto sobre você mesmo, sem que você precise ficar consultando o script. Por que isso é importante? Porque na maioria das conversas que acontecem em inglês, quando você conhece pessoas, você vai ter que falar sobre você. O que a gente fala quando a gente conhece as pessoas? A gente fala sobre o que a gente gosta, a gente fala sobre o nosso trabalho, a gente fala sobre onde a gente mora, a gente fala sobre os nossos amigos, as últimas coisas que a gente fez, o que a gente gosta de fazer no fim de semana. Então são esse tipo de coisas que você precisa saber falar de pronto já sobre você mesmo. Isso vai te facilitar muito a quebrar esse gelo inicial nas conversas em inglês, porque você vai ter, como eu falei antes, essa espécie de munição para chegar numa conversa e não ficar caladão ou caladinha lá. Você vai poder simplesmente conversar alguma coisa. E quando você faz essa pequena conversa, dá esse pequeno passo na conversa, você já se sente muito melhor, você quebra o gelo, as pessoas começam a te conhecer e aí tudo começa a ficar muito mais fácil. E uma forma que a gente encontrou, isso eu estou falando dentro do meu curso VIP completo de inglês, para os alunos eliminarem o medo de falar na frente de outras pessoas, é o seguinte, lá dentro do curso, os alunos são desafiados a enviarem áudios ou vídeos falando coisas simples em inglês, coisas que as pessoas falam no dia a dia, respondendo perguntas que você realmente vai enfrentar em uma conversação, como se eles estivessem realmente em uma conversação da vida real. Claro que tudo isso é adequado ao nível de cada aluno dentro da comunidade exclusiva do curso, mas isso acontece em um ambiente sem julgamentos, onde todos estão ali dispostos a se ajudarem. Assim, os nossos alunos podem quebrar essa barreira do medo e da vergonha com muito mais facilidade. E além, é claro, de eles poderem colocar em prática aquilo que eles estão aprendendo dentro do curso e receber um feedback dos professores e também dos colegas que já estão mais avançados. Isso é uma forma, através de desafios, que a gente encontrou de fazer com que as pessoas se exponham, mas não de uma forma que ela será julgada ou nada disso, que ela se exponha de uma maneira prática, legal, como se ela realmente estivesse participando de uma conversa. Agora, nós vamos fazer uma aula prática aqui, para que vocês possam entender e também utilizar esses principais pilares do meu método Inglês Winner. So, let's get started. Are you ready? Você está pronto? Então, olha só, eu vou ler esse textinho aqui para vocês e aí depois eu quero que vocês façam uma análise aí mental de quanto mais ou menos vocês entenderam e depois você vai ver que eu vou te explicar aqui com o método e também vou fazer com que você converse em inglês. Então é muito importante que você repita em voz alta tudo que eu vou falar aqui para que você realmente destrave a sua fala e aí depois a gente vai revisar isso aqui. Você vai ver que você vai aprender muitas coisas legais, muitas coisas novas, tá bom? Vamos lá então, escute. I'm so hungry. Why don't you heat up a frozen dinner? I'm tired of eating frozen food. It's not frozen once you heat it up. You know what I mean. Do you want to order a pizza? We had pizza 2 days ago. We may still have leftovers. Can we go get takeout? Only if you do the driving. On second thought, I'll heat up the frozen dinner. You're the laziest person I know. Muito bem, então pensa aí mais ou menos quanto você entendeu disso aqui. E agora a gente vai passar aqui frase por frase e eu vou te explicar
várias coisas sobre isso e você vai repetir comigo também para praticar a conversação. Vamos lá. I'm so hungry. Eu estou com muita fome. Então, em inglês, você não vai falar I'm with hunger. Eu estou com fome. Você fala que você está esfomeado, digamos assim. Você fala I am, e aí contraindo fica I'm so hungry, muito esfomeado. Mas não quer dizer a mesma coisa que a gente fala em português. Quando a gente fala em português, eu estou esfomeado, é porque você está realmente com muita fome. Isso em inglês seria o equivalente a dizer I'm starving. Então, se você está com muita fome, em inglês você vai dizer I'm starving. Agora, se você fala I'm so hungry, beleza, você está com bastante fome. Vamos repetir? I'm so hungry. I'm so hungry. E aí, o outro responde, why don't you? Por que você não? Então é why don't you? Presta atenção na pronúncia aqui do don't. Don't é uma contração de do mais not, com o you. Olha a junção que faz aqui, don't you. Don't you. Então, why don't you heat up? Então, heat up é esquentar. Heat up. Quando você fala isso um pouco mais rápido, fica heat up. Heat up. A frozen dinner, um jantar congelado. Então, frozen dinner quer dizer que é aqueles potinhos, uma marmita, digamos assim, congelada. Então é frozen dinner, mas de janta, né? Porque dinner é janta ou jantar. Vamos repetir? Why don't you heat up a frozen dinner? Why don't you heat up a frozen dinner? E aí, o outro diz, I'm tired of. Quando você está tired of alguma coisa, você está cansado de alguma coisa. Neste caso, ele está tired of eating frozen food. De comer comida congelada. Frozen food. Lembra daquele filme da princesa do gelo lá? Frozen, que é congelado, né? Então, frozen food, comida congelada. I'm tired of, eu estou cansado de, eating frozen food, comer comida congelada. Talvez você esteja se perguntando, mas por que eating? Porque ele está cansado dessa ação de estar comendo comida congelada. Então, é basicamente como se dissesse, eu estou cansado de ficar comendo comida congelada. Né? Mas se diz I'm tired of, eu estou cansado de, comendo comida congelada. Depois de uma preposição, os verbos em inglês sempre ficam no ing, por isso eating. Vamos repetir? I'm tired of eating frozen food. I'm tired of eating frozen food. E aí, o B, engraçadinho, fala o seguinte, it's not frozen once you heat it up. Então, não é congelada, it's not frozen, once, uma vez que, once, you heat it up. Então, heat it up, uma vez que você esquenta ela. Lembra do heat up? Esquentar. Então, heat it up, esquenta ela up, digamos assim. Mas é esquentá-la, né? Então, it's not frozen, não é congelada, once, uma vez que you heat it up. Vamos repetir? It's not frozen once you heat it up. It's not frozen once you heat it up. E aí, ele diz o seguinte, you know what I mean. Você sabe o que eu quero dizer, né? Sobre comer comida congelada. Então, essa é uma maneira de você dizer, tu sabe o que eu quero dizer. Você entendeu, né? You know what I mean. Então, you know, você sabe. What I mean, o que eu quero dizer. Mean é significar, o que eu quero significar com isso que eu estou dizendo. Vamos repetir? You know what I mean. You know what I mean. Isso também, essa mesma frase pode ser utilizada quando você está no meio de uma conversa e fala, sabe o que eu quero dizer? Tu entende o que eu quero dizer? You know what I mean? You know what I mean? E aí, o outro diz o seguinte,
Do you want? Você quer? Do you want to order a pizza? Pedir uma pizza. Então, fazer um pedido em inglês, fazer um pedido de alguma coisa numa loja, você liga e faz um pedido é to order. To order. Então, to order a pizza, fazer o pedido de uma pizza, ou seja, pedir uma pizza. Vamos repetir. Do you want to order a pizza? Do you want to order a pizza? E aí ele responde, we had pizza 2 days ago. Nós tivemos pizza 2 dias atrás, ou seja, nós comemos pizza. Lembrando que em inglês, comida, bebida, você pode utilizar o verbo have quando você quer dizer comer. Então, have breakfast, comer café da manhã. Have lunch, comer almoço. Have dinner, comer jantar. Então, have a pizza é comer uma pizza, ter uma pizza como comida. Então, aqui nesse caso, ele falou, nós tivemos pizza. We had. Had é o passado de have. 2 days ago, 2 dias atrás. Vamos repetir. We had pizza 2 days ago. We had pizza 2 days ago. E aí ele diz o seguinte, we may still, nós podemos ainda have leftovers. Nós podemos ainda ter sobras. Então, leftovers são sobras de comida. Então, por exemplo, we may still, nós podemos ainda ter leftovers, ou seja, ter restos da pizza, né? Vamos repetir. We may still have leftovers. We may still have leftovers. E aí, o A diz o seguinte, can we go get takeout? Nós podemos ir pegar alguma coisa de comida em algum lugar. Então, go get takeout é ir pegar takeout. Takeout é a comida para levar. Então, takeout você vai utilizar para se referir à comida que você pega para levar. Vamos repetir. Can we go get takeout? Can we go get takeout? E aí, o B fala, only if you do the driving. Apenas se você fizer o dirigir, né? Ou seja, apenas se você dirigir. Se você quiser fazer a função de dirigir, a gente vai lá pegar o takeout. Only if you do the driving. Repita. Only if you do the driving. E aí o A fala o seguinte. On second thought, pensando bem, ou seja, em um segundo pensamento, on second thought, aqui, think, pensar, thought, pensamento, ou pensou. Então, on second thought, em um segundo pensamento, ou pensando bem, pensando melhor, I'll heat up the frozen dinner. Eu vou esquentar o jantar congelado. Então, I'll heat up é uma contração de I will heat up, que quer dizer eu vou esquentar. The frozen dinner, o jantar congelado. Então, vamos repetir em 2 partes essa frase. On second thought. On second thought. I'll heat up the frozen dinner. I'll heat up the frozen dinner. E aí o B termina dizendo o seguinte. Você é, you are, contraído fica you're. The laziest person I know. Você é a pessoa mais preguiçosa. A pessoa mais preguiçosa que eu conheço. Então, a pessoa mais preguiçosa, em inglês, você vai falar the laziest. Lazy, a lazy person, é uma pessoa preguiçosa. The laziest person é a pessoa mais preguiçosa de todas. Então, you're the laziest person I know. Repita.
You're the laziest person I know. Muito bem. Agora eu vou ler de novo esse diálogo para você e eu quero que você pense aí quanto melhorou, o quanto você entendeu, o quanto você aprendeu de tudo que a gente viu aqui com as explicações e com a prática. Vamos começar. I'm so hungry. Why don't you heat up a frozen dinner? I'm tired of eating frozen food. It's not frozen once you heat it up. You know what I mean. Do you want to order a pizza? We had pizza 2 days ago. We may still have leftovers. Can we go get takeout? Only if you do the driving. On second thought, I'll heat up the frozen dinner. You're the laziest person I know. E aí, melhorou? Agora, você viu o quanto você é capaz de aprender em apenas uma única aula? Agora imagina se você tivesse um método como esse completo nas suas mãos para aprender ainda mais do nível básico ao avançado. Seria muito legal. É ou não é verdade? So, thank you very much for listening to this podcast. Obrigado por escutar esse podcast. Se você tem interesse em aprender com o método Inglês Winner, fique ligado nas nossas redes sociais, @InglesWinner no Instagram. Thank you so much for listening and I'll see you in my next class. Bye bye.